Pessoal, olha eu aqui de novo. Não sou YouTube, como vocês já sabem, eu não tenho tanta facilidade para falar assim com a câmera, mas tá aí, estou apresentando o meu produto. Algumas pessoas também questionaram: Romano, diga mais características do aparelho, o que ele tem, quais são os seus diferenciais. Vou falar para vocês. Como eu falei no outro vídeo anterior, ele é um aparelho que ele tem um peso elevado, ele tem 768 gramas de peso, ele atinge uma velocidade de 65 km por hora. Esse drone, como ele é um drone um pouco mais pesado, ele tem, vamos dizer, ele tem resistência a ventos nível 8, ou seja, ele suporta ventos de até 70 km por hora. Isso é ótimo, principalmente para uma cidade costeira como a nossa natal e outras cidades também do Nordeste. Porque você pode levantar voo numa praia tranquilamente que ele não vai sentir a força do vento. Outro diferencial desse drone, esse drone ele consegue uma altitude de até 800 metros. É muita coisa, pessoal, mas eu vou logo alertar. 800 metros é o que ele suporta, porém não é isso que o Cissante ele autoriza voos de até 120 metros, se não me engano, mas no caso ele voa muito mais alto do que isso, ele pode entrar até em rota de colisão com alguma aeronave. Outro diferencial dele, a questão do Ranger, a distância, ele consegue alcançar até 10 km de distância do local de voo para um ponto específico. Tem gente que faz algo chamado Long Ranger, que eles colocam para voar em linha reta sem preocupação de voltar. E eles conseguem alcançar muito mais do que isso, mas 10 km é o recomendado pelo fabricante, para você ir e voltar com segurança. Outra coisa, esse drone também ele é resistente à neve, que é algo que a gente não tem aqui no Nordeste, mas em cidades da região sul pode ocorrer situações de cair neve, granizo, essas coisas. Ele é resistente à neve, resistente à chuva, ou seja, você está voando com ele, começou a chover, você não tem aquela preocupação de descer ele imediatamente porque a água pode danificar. Não, ele aguenta a chuva, ele é resistente à chuva e resistente à neve. Outra coisa, como eu falei em outro vídeo, no primeiro vídeo, ele tem um gimbal de 3 eixos, que no caso ele dá uma boa estabilidade para a imagem, somente quando está ventando demais. O gimbal ele segura e você pode ficar tranquilo na captação de imagens. E o sensor que ele utiliza na câmera dele é um sensor da Sony, é um sensor de abertura 1.6, se não me engano. E para a noite ele consegue manter a qualidade da imagem. Para dia é perfeito, para a noite ele se responde, ele não deixa a desejar. Outra coisa, ele grava vídeos em 4K com HDR, ou seja, ele tem um contraste bom e a qualidade da imagem é excelente. A transmissão dele é uma transmissão chamada Rocklink, com a tecnologia que a Fime utiliza, e garante ele esse sinal de 10 km, mas você pode colocar alguns adaptadores para ele suportar distâncias maiores, mas em si o joystick ele suporta até 10 km. Deixa eu ver se eu tenho outra coisa para falar dele. Nível de vento, eu acho que em si são os pontos principais. Deixa eu ver aqui, a autonomia da bateria, ele tem 35 minutos de voo por bateria, em condições ideais. Tem situações que ele vai conseguir permanecer 30 minutos, 29 minutos, mas em condições ideais, que é aquela condição sem vento forte, até 35 minutos. Deixa eu ver se a caixa diz mais alguma coisa que pode ser interessante. Não, acho que na caixa não. Mas tem uma coisa bem legal. Esse drone ele tem modos de voo pré-configurados. Sabe quando você vê aqueles comerciais de carro, que tem um drone seguindo o carro? Pronto, ele consegue fazer isso. Ele consegue, vamos dizer, gravar um objeto, uma pessoa ou um carro que está andando, e ele vai seguindo. Aquela pessoa anda e ele vai seguindo atrás, tanto atrás quanto também de forma lateral. Para você fazer um take de moto, de bicicleta, correndo, é bem legal. Ele grava o ponto e voa, sempre seguindo o movimento dele.
Outra coisa interessante, aquele movimento de espiral, que ele começa a rodar em volta de um objeto e subir, ele faz automaticamente. Tem vários modos de voo, ele tem um modo chamado tripé, que ele voa em uma baixa velocidade em até 2 quilômetros, não me recordo, mas é uma velocidade muito baixa, que é para você fazer takes para casamento e algo assim que precisa de uma estabilidade melhor de vídeo. E tem vários modos interessantes. Tem muitos vídeos, tem um canal chamado Pavão Drone, que ele utilizou durante muito tempo um filme. Ele utilizou o filme 2020 e depois o filme 2022 V2, que é o que eu estou vendendo aqui. E assim você consegue encontrar muitos vídeos de exploração, ele andando por terras, por montanhas, utilizando o drone. Você consegue encontrar também com facilidade vídeos de long range, como eu falei para vocês, pessoas que voam para quebrar recordes de distâncias maiores com drone. E aí, pessoal, as pessoas também questionaram: Romano, qual é o preço? Eu vou falar para vocês, o preço que eu estou pedindo hoje é de 3.100. Aí você vai falar: bicho, é muito caro, 3.100 um drone. Gente, tá barato. Por que tá barato? Se você for pegar um drone que já é homologado aqui no Brasil, que é o filme, eu acho que é o DJI Mini 2, que é um pouco semelhante a ele, só que menor e não tem tanta resistência a vento e a chuva, ele custa 4.999. É um drone um pouquinho menor do que ele. 4.999. Esse daqui, se você for importar da China, você vai ter custos alfandegários, porque uma mercadoria, quando ela é importada de fora, ela tem um imposto de 60% que pode ser colocado. Caso você mora em alguma cidade, algum estado como São Paulo, Minas Gerais, você é cobrado mais de 17% de ICMS. E isso daí, pessoal, essa regra está até mudando, porque tem uma questão da remessa conforme. E a AliExpress até já iniciou o processo de implantação, onde eles vão cobrar agora, direto na fonte, um imposto, a soma de impostos que dá 92% do valor do equipamento. Se você for comprar um drone desse hoje na China por R$3.000, você vai pagar 3.000 mais 92% e a taxa de R$15 do correio. Ou seja, vai sair muito caro, você vai pagar por 2. E na minha mão você está pegando a 3.100, tem procedência e eu posso dar o suporte caso você necessite. Em questão de dúvidas, como fazer para voar, as condições de voo, eu posso ajudar isso para você. E ele já vem completo, ele vem com 2 baterias, ou seja, 35 minutos de autonomia em cada bateria, dá mais de 1 hora de voo. Já vem com o ponto para você levantar voo e voltar, caso seja uma região que seja de areia, de grama, e você tenha medo do aparelho ele acabar sujando e danificando os motores, você pode colocar o ponto de pouso. E aí, pessoal, tem a bolsinha de transporte também, ele está completinho. Caso vocês tenham interesse, é só me procurar no Instagram ou no WhatsApp, em algumas situações, eu posso passar o número também, e a gente pode negociar, perfeito? Agradeço a atenção de vocês e vamos lá. Valeu!